Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos começar um livro novo aqui nesse canal. Nós vamos começar o livro de Ezequiel. Hoje, nesse episódio, vamos ler Ezequiel 1, 2, 3 e 4. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, por que está lendo já Ezequiel após o livro de Jeremias e Lamentações, tá bom? Então fica com a gente até o final e abra a tua Bíblia aí em Ezequiel 1. Visão inaugural de Ezequiel. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu entre os exilados junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência e forma eram humanas. Cada um deles, porém, tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas e os seus pés eram como os cascos das patas de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e as asas tocavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, todos os 4 tinham rosto de homem. No lado direito, rosto de leão. No lado esquerdo, rosto de boi. Todos também tinham rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que tocavam nas asas de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam o corpo. Cada um deles se movia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, ardiam como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi na terra uma roda ao lado de cada um dos seres viventes, com os seus 4 rostos. Esta era a aparência e a estrutura das rodas. Reluziam como o crisólito. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar dentro uma da outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam. Os aros das rodas eram altos e amedrontadores e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas os seguiam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. Quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o espírito deles estava nelas. Acima da cabeça dos seres viventes havia o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e amedrontadora. Debaixo dela,
Cada ser vivente estendia duas asas ao que lhe estava mais próximo e com as outras duas asas cobria o corpo. Ouvia o ruído das suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada que estava sobre a cabeça deles, enquanto permaneciam parados com as asas fechadas. Acima da abóbada, sobre a cabeça deles, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, uma figura semelhante a um homem. Vi que a parte de cima do que parecia a cintura dele assemelhava-se a metal reluzente, como que cheio de fogo. A parte inferior assemelhava-se ao fogo e uma luz brilhante envolvia todo o seu ser. Como a aparência do arco-íris entre as nuvens em um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava. Ezequiel 2. O chamado de Ezequiel. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo. Não seja rebelde como aquela nação. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e aiz. Ezequiel 3. Ele me disse: Filho do homem, coma o que encontrar, coma este rolo. Depois vá falar ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para eu comer. Em seguida, disse-me: Filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e encha o estômago com ele. Então eu o comi e na minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: Filho do homem, vá agora ao povo de Israel e diga-lhe as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala enigmática e de uma língua difícil, mas ao povo de Israel. Não irá a muitos povos de fala enigmática e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles o ouviriam. Mas o povo de Israel não vai querer ouvir você, porque não quer me ouvir, pois todos os israelitas estão endurecidos e obstinados. Contudo, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Ele continuou: Filho do homem,
Ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano, o Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi atrás de mim esta estrondosa aclamação: Bendita seja a glória do Senhor desde a sua habitação. Ouvi o som das asas dos seres viventes roçando umas nas outras, e perto deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Assim fui aos exilados que moravam em Tel Aviv, perto do rio Quebar. Durante 7 dias fiquei com os que ali habitavam, completamente atônito. Advertência a Israel. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim e me disse: Filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade, nem dos seus maus caminhos, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse: Levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então levantei-me e fui para a planície. Lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse: Vá para casa e tranque-se dentro dela, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei a sua língua apegar-se ao céu da boca, para que fique calado e não possa repreendê-los, embora sejam uma nação rebelde. Contudo, quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você lhes dirá: Assim diz o soberano Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Ezequiel 4. Cerco simbólico de Jerusalém. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha ariestes ao redor dela. Depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como um muro de ferro entre você e a cidade, e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada, e você a sitiará. Isto será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo.
Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminado esse prazo, deite-se sobre o seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e, com braço desnudo, profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta. Ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dias e coma-o em horas determinadas. Também meça meio leite de água e beba em horas determinadas. Coma o pão como você comeria um bolo de cevada. Asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsar. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, eu jamais me contaminei. Desde a minha infância até agora, jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca, e não em cima de fezes humanas. E acrescentou: Filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns aos outros e definharão por causa de sua iniquidade. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Começamos aí mais um livro, né? Uma leitura complexa, né? Cheia aí de visões e ordens do Senhor que às vezes a gente fala assim, o que é isso? Esse último, quando você lê, você até faz assim, meu Deus do céu, vai queimar ali fezes humanas, né? Mas ali no começo, né, no capítulo 1 já parece que é uma leitura apocalíptica, né? É uma leitura onde a gente, na verdade, não tem muito o que explicar, né? Ali ele estava detalhando uma visão, né? E isso a gente vai ver muito em Apocalipse, esses detalhamentos de visões, né? Só que no final ele ainda fala, né, que a aparência era semelhante à glória do Senhor. Então, dá a entender que ele estava vendo algo dos céus, né? Ele estava tendo uma visão da glória do Senhor, ali do Senhor, do reino dos céus, né? É legal que, igual a Saíra falou assim, do primeiro capítulo dá pra gente ter essa noção, mas já nos capítulos ali 8 e 11 ele vai usar essa mesma visão e já vai deixar claro que são querubins, né, que são anjos. Mas é legal da gente já adiantar, né, e já deixar claro aqui que essa visão era, né, de anjos que ele estava vendo ali, né? Mas no começo, essa mesma aparência que nós devemos ter igual Ezequiel, né? Tipo, o que é isso, né? É um negócio muito estranho, que trem que é esse, né? E, assim, uma coisa legal do livro de Ezequiel, que é diferente de outros livros, que ele é muito bem datado. Então a gente começa ali, né? Era o quinto dia do quarto mês do 30º ano e eu estava entre os exilados, então assim, a gente consegue ver bem assim o que O estava cenário, né? acontecendo, né, o cenário. E até assim, esclarecendo aqui, né, no versículo 2 coloca, né, foi no quinto ano do exílio do rei Joaquim. Então é legal da gente lembrar que ainda teve o outro rei, que era Zedequias, né, que governou ainda por 11 anos, né, então aqui, ó, era o quinto ano do exílio do rei Joaquim. Provavelmente era o quinto ano já de um outro rei lá em Judá.
Então, assim, aqui ainda não tinha acontecido todo o exílio, né? Até o declínio ali. Vamos dizer assim, esse período aqui se passa no final do livro de Jeremias, mais ou menos, né? Então, assim, Jeremias ainda estava lá em Judá, junto lá com o rei Sim. Zedequias, né? Ele fica lá e Ezequiel está lá na Babilônia, né? Nesse quinto ano, né? Do exílio do rei Joaquim. Até na Bíblia da Sayuri fala que é o rei Joaquim. Então, assim, É o exílio de um rei. e ele estava, e é legal da gente entender, né? Até quando ele fala ali no versículo 3, né? A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, que era ele, né? Filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Esse rio Quebar, ele é um rio que fica ali na Babilônia, né? Então a gente vai depois ver depois a gente vai ver novamente falando sobre esse rio Quebar. Então é legal da gente já entender. Quando se falar, né, quando contextualizar, colocando ali Rio Quebar, é que estava se passando algo, que alguém estava lá na Babilônia, né? E daí aqui, né, na continuação do capítulo 1, como a Sayuri falou, né, não tem muito o que a gente explicar, porque aqui, na verdade, já está bem explicado, né, já está bem ali detalhado a visão que Ezequiel estava tendo. Então ele fala ali, né, que os céus abriu para ele, né? Então isso também é uma coisa legal de ver, né? Às vezes o povo de Israel achava que Deus falava com eles na terra deles, né? Que Deus só falava com eles quando eles estavam em Israel, né? Vai ter essa um pouco de visão, né? De sempre orar em direção a Israel. Tudo tipo acontecia devido, né, ao movimento que tinha em Israel. Você só prosperava em Israel. Tudo era em Israel, né? E aqui é legal que ele já quebra um pouco esse paradigma quando Deus vem e fala com ele, ele estando na Babilônia, né? Então já é uma coisa tipo assim, o lugar não Não. difere, né? O lugar não vai mudar nada, na verdade é a pessoa. E ali a gente vê, né, desde o começo que Ezequiel era um sacerdote do Senhor, né? E abre os céus e ele tem essa visão que é bem detalhada ali. E ali, né, no capítulo 2 ele já fala muito sobre já uma conversa dele com o Senhor, né? Tanto no 2 como no 3 e no 4, né? Já começa a ser meio que um direcionamento do que o Senhor desejava com a vida de Ezequiel, né? E ali é engraçado da gente ver também no finalzinho do 1, ele meio que reconhece o que era aquela visão, né? Que era algo que vinha dos céus, que vinha da glória do Senhor. E quando ele reconhece isso, ele cai de cara no chão, né? Ele se ajoelha, ele se prostra ali, né? E até o espírito, né? Fica falando, põe-se de pé, né? Fique em pé, fale comigo, né? Eu tô falando contigo. E ali parece que ele não consegue, ele fica imóvel. E aí é engraçado de ver que o espírito entrou em mim quando ele falava comigo e me pôs sobre meus pés, para que eu ouvisse aquele que falava comigo. Então parecia que a glória era muita ali naquele momento que ele estava, né? Tanto é que os céus se abriu, né? Igual o Jason comentou. Então imagina o tamanho dessa glória e ele não conseguia ficar em pé ali. E era como se fosse assim, eu preciso estar em obediência para o Senhor, eu sou muito pequeno para estar assim em pé e como se fosse conversando com uma pessoa comum. E ali, nesse momento que ele se põe em pé e o Senhor está falando com ele, né? Ele, bem dizer, fala, olha, o que eu vou fazer com você, né? Eu vou te mandar para uma nação rebelde, né? Um povo de coração duro, né? E aí ele até fala, né? Filho do homem, ali no versículo 3, capítulo 2, eu te envio aos filhos de Israel, a uma nação rebelde, que se rebelou contra mim. Eles e seus pais têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Então era para ele já ter uma noção também do que ele iria fazer, né? Quem era o povo que ele iria estar conversando, por mais que ele estava cativo já junto com aquela nação, né? Não era assim uma nação desconhecida para Ezequiel, porém parecia que o Senhor queria deixar muito claro como eles eram, né? A iniquidade deles, o coração deles, né? E até esse fato, né? Eu acho legal que esse fato de falar, né? Fique em pé, porque Deus sempre vai querer que nós louvemos e glorifiquemos Ele, né? E aqui Ezequiel faz a mesma coisa, mas Deus pede para ele. Então no versículo 1 fala, né? Filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você.
E esse sentido é tipo assim, fique em pé porque você vai precisar agir, você vai precisar fazer Se alguma impor, coisa, né? né? Você vai precisar, eu preciso do seu mover. Então, tipo assim, obrigado pela sua glória, mas agora, né, pela sua reverência, pelo seu louvor, mas agora fique em pé, porque o trabalho que eu tenho para você é que você precisa se mover, você precisa andar, né? E que daí vem essa parte da Sayuri que falou que ali ele não ficou, mas o Espírito veio e tipo falou, fique em pé, porque você precisa ouvir e saber o que você tem que fazer, né? O seu agir, o seu mover. E ali a continuação, né? Igual a senhora falou, depois a continuação do capítulo 2 é o tempo inteiro falando ali para Ezequiel, falando assim: olha, é um povo rebelde, né? Eu vou te enviar para falar com o seu povo, né? Com o seu próprio povo, os israelitas, né? Que é um povo que não escute, um povo que não escuta, né? É obstinado e rebelde, né? Só que ele falou, não se importe, alguns vão ouvir, outros não vão ouvir, e não tem problema, né? Você tem que falar para esse povo. E logo depois ele vem falando para Ezequiel não temer a nação onde ele estava. E eu acho isso muito legal, né? Que ele fala ali no versículo 6: E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Aqui ele já está falando mais da nação ali onde ele estava, que era da Babilônia, né? E ali ele faz, no finalzinho até do 8 ele faz uma comparação ali, né? Que ele fala assim, olha, você falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Agora no 8 ele fala, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então aqui é tipo Deus falando assim, olha, eu tenho que te dar um negócio para você comer. E não seja rebelde. Tipo assim, não fique questionando o que é isso que eu vou comer, mas por que que eu tenho que comer? Ou tipo assim, eu não quero comer. Ele tá falando, tipo, ele faz uma comparação curta ali, tipo assim, olha, você falará as minhas palavras e você precisa comer um negócio, né? E ele não fala nem o que que é aqui no começo, né? Mas ele já avisa Ezequiel, não seja rebelde como aquela nação, coma o que eu tenho para te dar, E, né? e logo em seguida, né, já parece que é só uma mão que envia e entrega algo para a mão dele, né? E ali estava um rolo. E nesse rolo dá a entender que é tipo essas palavras que já foram escritas antigamente, da Bíblia, né, mesmo, partes da Bíblia, que antigamente elas eram escritas em pergaminhos. E aí o Senhor entrega isso para ele e fala: coma, coma isso e encha seu estômago, né? E o legal de ver também, né, é que ali no versículo 3 fala que quando Ezequiel comeu, né, imagina você comendo papel, gente, ele sentia o gosto como mel, como uma doçura, né? Era doce como mel, né? Então ali aquelas palavras eram boas, né? Porque ali era toda a escritura do Senhor. E ali ele continua, né, avisando para onde ele está enviando Ezequiel, o que ele precisa fazer com Ezequiel, né? Então, a todo momento ali, a partir da visão de Ezequiel, o Senhor está deixando muito claro o que Ezequiel vai fazer, né, em que nação. E tanto é que ele deixa claro também ali no versículo 5 que ele está indo para um povo que não tem fala estranha e nem língua difícil. É um povo que é da casa de Israel. Então ele vai falar com alguém que ele já conhece, que a língua ele conhece e que não vai ter problema. Porém, eles são endurecidos, né? Eles são rebeldes e tudo. Só que o Senhor vai endurecer Ezequiel também nesse caminhar, né? E ele fala até ali, começa no versículo 8. Contudo, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Porque não tem como Ezequiel ir docinho falando com aquele povo. Ele precisava ser duro como eles para ele também ser respeitado, né? Tanto é que no versículo 9 ele continua: tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. E ali ele continua, né? Ouça atentamente, guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. E aí ele fala:
vá agora, né? E fale quando eu mandar você falar, né? E ali, né, nesse momento do capítulo 3, o Senhor já direcionou o que Ezequiel precisava fazer, ele já tinha comido da palavra, né, e já tinha ouvido qual era a nação que ele estaria indo, que não era nenhum povo estranho, né? E aí no versículo 14 é onde ele envia, né, Ezequiel à nação. Tanto é que fala ali: então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Assim fui aos exilados que moravam em Tel Aviv, perto do rio Quebar. Durante 7 dias fiquei com os que ali habitavam, completamente atônito. E aqui nesse momento, ele ficou ali junto com o povo, porém já não foi pregando, assim como foi dito já no versículo 14, né? Que fala: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala com as minhas palavras a eles. Então, o Senhor já tinha dado um direcionamento, porém ali ele ficou paralisado, ele ficou atônito. Por isso que vem ali essa advertência do versículo 16 até o 27 para Ezequiel, porque ele não estava cumprindo com o que o Senhor tinha mandado ele, né? Que era para ele ser uma sentinela, né? Ali no povo. A sentinela é aquele que vai anunciar, e não era para ele ficar só observando e lamentando tudo que estava acontecendo, era para ele avisar o povo sobre o que o Senhor estava querendo falar com aquela nação, né? Tanto é que ele até o Senhor adverte ele, né? Se eu te abrir a boca e você precisar falar para uma pessoa que ela vai morrer por conta do caminho dela e você não falar, eu vou castigar aquela pessoa, mas a culpa daquela morte vai cair em cima de você. Porém, se eu te avisar e você avisar ele e ele não mudar os caminhos, aquela pessoa vai morrer, mas você vai se livrar dessa culpa, né? Então já estava dando um chacoalhão ali em Ezequiel, porque Ezequiel não estava agindo em nada, né? E esse finalzinho eu acho assim, uma parte assim que mexe muito assim comigo e eu acho que deve mexer muito com nós também, né? Porque Deus usa muitas vezes nós para falarmos com outras pessoas, né? E muitas vezes nós somos desobedientes, né? Nós somos aqui até no começo ali no meio, né, do capítulo 2 ele fala sobre não seja rebelde, né? Faça o que eu ordeno, né? E aqui, tipo assim, tudo acontece por um tempo como uma visão por Ezequiel, e quando fala assim, tipo assim, ali chegou o momento de ele deixar a visão e começar a sua tarefa profética, né? Agir, né? De agir, né? Então até ele vai ali, no mesmo lugar que a gente falava, né? Com os exilados que moravam em Tel Aviv, perto do rio Quebar, né? O mesmo lugar da onde ele estava no início do capítulo 1, né? Então ali só que ele continua atônito e fala até no versículo 13, não, no versículo 14 mesmo, que o espírito dele estava cheio de amargura e de ira, e com a forte mão do Senhor sobre mim. Então, tipo assim, ele sentiu as dores ali, né? Que Deus também colocou ali para ele sentir, mas ele não agiu, ele não falou. E isso, assim, nos mostra uma responsabilidade que nós temos também, né? Quando Deus muitas vezes nos envia, nos fala para fazer alguma coisa, entender que nós temos um peso sobre a vida daquela outra pessoa, né? Muitas vezes aquela pessoa pode ali ouvir ou não ouvir, é um direito da pessoa, mas o nosso é uma obrigação de falar, não é um direito nosso, eu quero falar ou não quero falar. Se Ou você julgar o outro, né? Ah, esse daí eu acho que eu nem vou falar, não. Eu nem conheço. ou ele não merece, né? É, Ele não merece escutar o que, tipo, eu tenho para falar, né? Então, assim, aqui esse do 16 até o final ali, que é o 27, né? Eu acho, assim, é uma passagem bíblica, assim, muito bacana, porque nos mostra a responsabilidade que nós temos em obedecer, a responsabilidade que nós temos em falar. Não significa que a gente falar vai mudar, né? Vai trazer ali uma mudança, a pessoa vai se arrepender? Talvez não, porque a pessoa pode ouvir ou não ouvir. E aqui está escrito isso. Mas se a gente deixar de falar,
o peso cai sobre nós, né? É pesado de ter essa consciência, né? Porque ali era um tapa na cara tanto de Ezequiel como para nós. Estamos lendo, né? Tomando essa consciência do chacoalhão do Espírito Santo quando quer que a gente se move, né? E daí no finalzinho, né, ele coloca ainda ali, né, no versículo 24. Mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Novamente, né? Vamos se mover, meu queridão, né? É muito similar àquilo que a gente já leu ali no capítulo anterior, né? Vá para casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei sua língua apegar-se ao céu da sua boca, para que você fique calado e não possa repreendê-los, embora seja uma nação rebelde. Mas quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você lhes dirá: Assim diz o soberano Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Então aqui a gente já viu uma mudança vamos dizer assim, dos planos, não dos planos, mas talvez aqui da estratégia de Deus, né? Agora ele manda Ezequiel ir para casa, e que até a gente vai entender aqui agora o que vai acontecer, né? Na leitura do capítulo 4, que ele vai para casa e ele fica amarrado na casa dele, né? E que por enquanto ele não vai falar nada, mas ele vai vivenciar. Então, assim, no desenrolar do capítulo 4, a gente vê que ali ele vai ficar mais de um ano dentro da casa dele, amarrado e vivenciando ali. Realmente, eu acho que num sentido simbólico, né, do que aconteceu ali com Judá, o que aconteceu até com o povo de Israel, mas aqui especificamente é mais em Judá, ali no finalzinho do cerco de Jerusalém, e para Ezequiel sentir o que estava acontecendo, né, sentir essa dor e para ter mais vontade de, tipo assim, meu Deus, eu preciso falar. Depois nós vamos para o capítulo 4 entender agora o que Ezequiel vai fazer, né? Depois ali que o Espírito, que a voz de Deus, né, manda ele voltar ali para a casa dele e ficar trancado na casa dele. E dali e daí acontece todo um simbolismo do que estava até acontecendo, talvez, ou do que já tinha acontecido em Jerusalém. E ele fala, detalha certinho, né? Pega uns tijolos, coloca ali como se fosse o muro da cidade de Jerusalém, coloque ali umas rampas, né? Que é Cerco. o cerco, né? Que o povo vai invadir e tal. E dali ele vem colocando agora sobre esse peso do pecado da nação, né? Daí ele começa ali no versículo 4: Deite-se então sobre o seu lado esquerdo, e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Então, galera, explicando essa parte, né? Eu entendo que as mãos de Ezequiel ficariam amarradas e ele deitaria durante 390 dias só do lado esquerdo. Ele sempre dormiria do lado esquerdo. A gente, né, às vezes tem o costume de dormir melhor para um lado, né? Mas você imagina 390 dias, não era algo, vamos dizer assim, difícil, mas depois de uma quantidade de tempo, eu imagino que aquilo vai te irando, vai te irritando de tal forma de você sempre poder ter que dormir Só de um lado. só de um lado. E era 390 dias. E isso me chama a atenção, que foi 390 anos que Deus determinou que foi o tempo de iniquidade do povo de Israel. Então, assim, foi muito tempo que Deus tolerou a iniquidade de Israel. E é isso demonstrando, tipo assim, no primeiro ano, ou seja, né, na primeira noite dormindo do lado esquerdo, talvez você não ache tão ruim. Daí, na quinta noite, você já começa a falar, poxa, né, queria tanto virar para o lado direito, né? Daí imagina depois de, sei lá, 50 noites, 90 noites dormindo pro lado esquerdo. Você já ia começar a falar assim, cara, eu não aguento mais isso. Imagina 390. Então aqui era simbolizando para Ezequiel, né? Fazendo um teste ali para Ezequiel, para imaginar a raiva e a ira que o Senhor já estava da iniquidade do povo de Israel, né? E daí, no versículo 6, ele vai e fala sobre já especificamente a nação de Judá, né?
E que daí ele já coloca que serão 40 dias, né? Que foi 40 anos ali de desobediência, né, do povo de Judá, né? E que daí já também é para o outro lado, para o lado direito. Só que daí ele também já mostra mais uma coisa para a nação de Judá, que é a racionalização de comida e de água. Então ele já fala ali, ó, pegue trigo, cevada, feijão e lentilha, já pegue algumas coisas que você vai comer agora uma determinada quantidade de pão e uma determinada quantidade de água. Será, né, uma racionalização da sua porção, né? E que daí você teria que comer também uma comida que seria esquentada, né, por fezes humanas. Então você, Ezequiel, você precisaria usar sua própria fezes humana para fazer fogo e aquecer a sua comida, porque é assim que vai viver o remanescente e o povo de Judá, o restante ali do povo de Judá vai passar por fome, vai passar por sede e vai ter que usar as suas próprias fezes para poder esquentar, né, a sua comida, fazer um pão ali, usar como forno, né? E ali que daí Ezequiel fala, Senhor, pelo amor de Deus, eu nunca fiz isso, eu nunca comi uma Eu comida não impuro, sou, né? né? Não sou impuro em nada, né? Em nada, nunca entrou uma comida na minha boca. E daí Deus fala assim, tá bom, né? Tudo bem. Então eu vou deixar você, né? Eu acho legal assim, eu vou deixar você usar esterco de vaca. Mas saiba que o povo que está lá em Israel não vai ter esse privilégio, né? Eles vão realmente ali passar fome, vão passar sede e Vai ter que provavelmente, esquentar né? com fezes humanas. Exatamente. Então e daí também é legal da gente entender, né? Que o fato de você esquentar a sua comida com fezes humana tornava aquela comida impura, né? Então isso também é uma dor para o povo, né? Ali Ezequiel não vai precisar passar pela essa dor de também ter que comer uma comida impura. Mas imagina para o povo, né? Sabendo que, poxa, além de eu passar fome, eu ainda tenho que, tipo assim, ali quase comer uma comida que para eles era uma dor muito grande, né? Comer uma comida impura também, né? E eles vão ficar chocados, né? Então, com a aparência um dos outros. Porque imagina o tamanho dessa fome, até a água sendo dividida ali, como eles estariam só como carne e osso, sabe? Aquelas pessoas bem magras e já definhando, né? Então, estariam ali sendo impuros, passando fome, sede e definhando, né? A situação deles era drástica. E aqui assim, eu vejo que Deus usa muito de uma forma simbólica para realmente Ezequiel sentir, né? E às vezes a gente não precisa de uma forma simbólica para pedir para Deus, mas a gente ter compaixão, né? Então, assim, realmente ver um problema, né? E se sensibilizar com ele, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue se sensibilizar e precisamos passar por alguma situação que realmente possa nos sentir na nossa carne o que aquela outra pessoa, né, ou aquela outra nação estava passando. Mas às vezes nós precisamos só ter um coração mais aquebrantado, né, de sentir uma dor de uma outra nação, né, sentir também a ira e a raiva de Deus também com algumas situações, né. Então, às vezes até ali, né, Ezequiel ficou 7 dias sentado com o povo só lamentando pelo que eles estavam passando, né? E Deus falou assim: Eu vou te mostrar também a minha ira, para que você entenda também um pouco do meu lado, né? Então você vai entender dos dois lados quase, né? Então, assim, é realmente a gente ter um coração também quebrantado e sensível para entender a dor do próximo, entender também, às vezes, né, que Deus pode, às vezes, ter falado com a pessoa e ela não ter ouvido, mas nós também somos portas, somos uma porta-voz de trazer uma palavra de Deus que possa mudar a vida daquela pessoa, edificar aquela pessoa, né? Trazer um crescimento para aquela pessoa. E é igual a senhora falou, não de julgar. Aqui em nenhum momento Deus manda, né, Ezequiel gerar um julgamento, mas ele pede ali para que Ezequiel entenda realmente os sentimentos de Deus, vamos dizer assim, né? Não podemos falar que Deus tem sentimentos humanos igual nós, mas entender a visão de Deus, entender pelo que o povo estava passando e saber o que Ezequiel tinha que falar, que sempre serão palavras edificantes, palavras que geram crescimento, né?
E isso abriu os nossos olhos também, né? Nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais para estar a serviço do Senhor, né? Seja ele bom ou ruim, a sua opinião, né? Porque ali, vamos dizer, Ezequiel se colocou no meio das pessoas e se padeceu ali do que elas estavam vivendo e esqueceu, vamos dizer assim, do que o Senhor já tinha ordenado. Então, às vezes, aos olhos naturais não vai fazer sentido e vai parecer que você está julgando, mas é preciso que você também tenha esse coração aquebrantado e entender que não é você, mas o Espírito Santo falando por meio de você. Então, às vezes, né, quando eu sentir esse chacoalhão e você não entender o que é para você ir fazer, só se coloca à disposição do Senhor, fala, me usa, né? Me usa e fale. E está aberto, né? Você não precisa julgar. E o que você falar também é zero julgamento. Porque é entre o Espírito Santo e aquela pessoa. Você só está sendo canal. Então, isso que é muito importante a gente ter essa consciência, né? E estar disponível. Porque também, quanto mais disponível você está, mais usado você é, né? E esse é o nosso desejo, né? Que quanto mais a gente cresce espiritualmente também, a gente possa estar a serviço. E não só sendo um leitor bíblico para saber o que é a palavra da verdade, para entender a historinha aqui de Deus, não, mas sim para você estar a serviço do Senhor, tá bom? Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá bom? Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!